Pai, nós nos rendemos a Ti nessa manhã. Estamos debaixo de uma palavra que o Senhor nos deu para esse semestre sobre o tempo de edificação. E nós queremos, Pai amado, estar atentos à Tua voz. Nós queremos ser precisos em obedecer os Teus comandos, para que aquilo que o Senhor deseja construir em nós e através de nós não tenha nenhum tipo de mescla, não tenha nenhum tipo de atraso, mas que a boa obra que o Senhor iniciou, ela possa ser completa até o fim. Eu quero Te agradecer por cada um dos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que eventualmente ainda estão na estrada, guarda cada um deles, por aqueles que estão a caminho, aqueles que não puderam vir hoje, mas o Senhor tem nos forjado como um corpo bem ajustado. Pai amado, eu quero Te agradecer e Te dizer o privilégio que eu sinto de poder servir meus irmãos, a alegria que é fazer parte da Tua igreja sobre a face da terra. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por cada um dos filhos que estão aqui, obrigado pelo tempo que teremos juntos. Nós consagramos ao Senhor, levamos cativo todo o espírito ao Teu senhorio, que os nossos pensamentos, que os nossos problemas pessoais não venham a interferir ou contaminar a mensagem dessa noite. Aqueles que chegaram aqui em meio a embates, pessoas que pensaram ao longo dessa última semana até mesmo em desistir, eu quero profetizar que em meio a essa palavra serão renovados em suas forças. Espírito Santo, Tu tens liberdade de trabalhar em nós, apesar de nós levamos cativos os nossos pensamentos ao Teu senhorio, e que a Tua vida flua nesse lugar, levando embora todo espírito de morte, desfazendo toda a armadilha das trevas, todo pensamento de medo, de ansiedade ou de angústia, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, antes de eu iniciar, eu queria te incentivar a que a gente possa continuar orando uns pelos outros. Quero que, assim como eu tenho um compromisso de orar por vocês, que vocês façam um compromisso de estarem orando por mim. Essa semana passada eu fui extremamente abençoado por uma mensagem do Pascoal. Muito abençoado. Um dia muito difícil, um dia de muita angústia. Um dia onde eu estava me sentindo muito cansado, e ele falou assim: paizão, um profeta, um irmão aqui da casa, que inclusive ele já fala comigo há muito tempo, me passando as palavras proféticas desse irmão, que a gente tem visto evidências proféticas nele. Esse irmão passou um áudio para mim de um sonho que ele teve com você, e eu queria compartilhar com você, para você discernir. E ele me passou o sonho, e me passou um texto bíblico, e foi extremamente pontual, foi muito preciso, e me trouxe muita clareza no que Deus estava querendo falar comigo aquele dia. Então eu quero que você entenda a importância que a tua oração, e essa aliança que nós temos, a vida de vocês, o quanto ela é importante para a minha vida, estarmos juntos, né? Olhar para o rosto de cada um de vocês, ver que vocês têm perseverado nas lutas que nós temos enfrentado, isso tem me dado forças também para prosseguir, amém? Eu quero que vocês saibam, eu não creio num evangelho humanista, eu não creio que o homem é o centro de todas as coisas, eu continuo crendo que é necessário que nós venhamos a morrer para que Cristo reine em nós. Eu não quero ficar te falando e pintando esse evangelho que você é maravilhoso, que você é especial. Não, nós somos simplesmente parte de um corpo. Mas eu quero te dizer que para mim, vocês são muito especiais. Para mim, a tua vida é muito importante. Amém? Que vocês saibam disso. Vocês tenham clareza disso. E não se esqueçam de nós estarmos orando. Nós temos um compromisso. Nós temos uma aliança. Amém? Posso contar com a oração de vocês? Mantenha a mão levantada, porque eu quero ver. Tira uma foto para ver quem está orando por mim. Amém. Bom, vocês se lembram que nós estamos trabalhando sobre esse semestre o modo edificação. Quantos se lembram? A diferença do modo resgate para o modo edificação. E no último aljava nós falamos sobre limpar o terreno. Quantos estavam aqui? O que se tratava limpar o terreno no último aljava?
principalmente uma ruptura com o individualismo, com o humanismo, com o egoísmo que reside na natureza adâmica, que nos faz ver a igreja por uma ótica pessoal e não coletiva. E nós tratamos no último aljava esse entendimento que eclésia é um substantivo coletivo, não existe eclésia na individualidade. Eu não sou igreja sozinho, nós somos igreja à medida que congregamos como corpo. Nós não somos igreja, nós não temos a capacidade de falar, eu sou igreja individualmente, eu só sou igreja quando eu estou junto com os meus irmãos. E nós falávamos a respeito disso a semana passada como algo necessário de ser arrancado de nós antes da edificação, é o limpar o terreno. E eu falava com o Senhor essa semana, falando, beleza Senhor, nós já limpamos o terreno do egoísmo, nós já colocamos com clareza esse princípio, qual a etapa nós estamos agora? Eu pensei que a gente já ia colocar as estacas, né, a fundação. E o Senhor falou para mim, não, tem outra coisa antes. Depois que você limpa o terreno, você precisa entender qual é a motivação de quem vai construir. As intenções do coração para uma obra. Isso é fundamental. Todas as vezes que um arquiteto é contratado para executar um desenho de uma obra, ele precisa ouvir o dono da obra e falar, o que está na tua cabeça? O que você quer com isso? É uma casa para você vender ou é uma casa para morar? Você pretende ter filhos? Ou você vai morar só você e sua esposa? Por que o arquiteto faz essa pergunta? Porque dependendo da motivação do coração de quem está contratando, ele vai fazer o desenho daquela obra. E nós que somos chamados e convidados a participar de uma obra que não é nossa, é do Senhor, nós, para poder ser habilitados a essa obra, nós precisamos sondar os nossos corações e entender qual a nossa motivação com relação à igreja de Cristo, a igreja que não é nossa. Então a palavra de hoje, ela é mais uma palavra dentro do modo edificação. Assim, todos vocês receberam no grupo do Aljava o mês passado o esboço da mensagem, amém? Quem está no grupo do Aljava no WhatsApp? Todos vocês receberam o esboço da mensagem. A mensagem de hoje vocês vão receber também o esboço completo, eu vou disponibilizar ali. E daí, se vocês quiserem compartilhar com os demais irmãos, vocês fiquem à vontade. Mas, então hoje nós vamos dar sequência e vamos falar sobre definindo a nossa motivação para essa obra. Eu vou avançar com a palavra mais ou menos até umas 11h15, depois eu separo, as mulheres vão para lá com a Leila, os homens ficam aqui e a gente vai poder seguir o nosso bate-papo na mesa como a gente tem feito todos os aljavas. Amém? Claro para vocês? Eu não sei se todos vocês aqui são crentes, são evangélicos, mas a gente tem um hábito dentro da igreja evangélica que quando a gente fala amém, a gente espera que a pessoa fale amém. Né? Eu não sei, às vezes vocês são pastores, mas vocês não estão acostumados com isso. Tem também uma coisa que às vezes vocês podem ver no meio da palavra, de repente eu começo a falar numa língua que vocês não entendem, isso se chama línguas estranhas. Eu estou explicando isso para vocês porque parece que eu estou ministrando a um público que nunca esteve num ambiente como esse. Ou vocês estão muito engessados, ou vocês estão com muitas outras preocupações, mas eu não estou sentindo vocês aqui. Quantos estão aqui? Ah, vocês chegaram. Sejam bem-vindos, nós estamos aqui iniciando mais um Aljava. Põe a sua mão na cabeça. Põe a sua mão sobre a sua cabeça. Senhor, eu quero declarar agora todos os pensamentos levados, Pai amado, diante do Teu senhorio. Tudo que nos distrai, tudo que nos preocupa, tudo que nos rouba, nós cancelamos agora. Eu quero declarar agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias do evangelho da paz, o cinturão da verdade, que nós estejamos guardados e escondidos em Cristo nesse momento, abertos para tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Que diferença, hein, irmãos? Então vamos lá. Qual a motivação? Qual a tua motivação para essa obra?
Será que nós temos ciência que nada daquilo que nós estamos edificando é para nós? Fala para quem está do teu lado, você não está construindo para você. Você não está construindo para você. Ei, pastor, não se trata do que você acha, do que você pensa, do que você gosta. A obra é dele, é o que ele acha, o que ele pensa, é o que ele gosta. A igreja não tem que ter a sua cara, a igreja tem que ter a cara dele. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nós vemos aqui nesse texto que Jesus, ele veio cumprir uma missão enviado pelo Pai, e o protocolo dele é que nós possamos também seguir fazendo algo à medida que nós somos enviados. Se você não é enviado para fazer o que você está fazendo, pare o que você está fazendo. É um favor que você faz a Deus e ao corpo de Cristo. Eu decidi um dia começar uma igreja. Cara, ninguém decide começar a igreja quem decidiu foi Ele. Então nós precisamos entender essa questão de uma obra que não é nossa, isso tem que ficar claro. Hoje eu estava vindo no carro aqui para a igreja, e a gente deu carona para a pastora Zelinda, e foi uma luta para ela conseguir chegar aqui, porque os filhos dela não queriam que ela viesse, e daí a gente teve que esperar, as crianças chorando, daí minha filha entrou, toda uma manobra para conseguir chegar. Daí a minha filha ficou com a filhinha dela, e o filho dela, o Pedro, veio no carro. E daí quando ele estava no carro, a Zelinda começou a me contar que o Pedro tem ganhado R$10, ele já tem ganhado o próprio dinheiro dele. Eu falei, caramba Pedro, como que você já está ganhando seu dinheiro? E ela me explicou que cada vez que ele lê um livro, ele ganha R$10. E eu falei, que tremendo essa ideia. Eu acho que eu vou aplicar essa ideia lá no Aljava, né? E eu pensei assim, será que eu vou precisar falar para os irmãos, olha, se vocês lerem o livro Engenharia da Graça, eu dou R$10 para você. Porque para o Pedro funcionou, o moleque está animado para ler. E eu estou tratando de alguns assuntos aqui que vocês já tinham que estar calejados, mas esse livro está escrito há um tempão, e vocês caminham comigo como filho e ainda não leram. Tem coisas que são básicas, tem maneiras da gente tratar como adulto, tem maneira de tratar como criança. Eu não quero tratar vocês como criança. Existem princípios que nós estamos edificando juntos. E quando eu falo de edificação, o livro Engenharia da Graça tem um apanhado de elementos muito importantes para o tempo que nós estamos. Então, se você não leu, eu queria te pedir. Eu não vou te dar R$10, meus irmãos, mas eu queria te pedir que lesse o livro. Se você não comprou ainda, tem disponível na nossa livraria ali no final. Agora vamos mais um texto aqui, João 5,30, todos os textos que eu utilizei nas nossas últimas ministrações. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Irmãos, a motivação de Jesus tem que ser a nossa motivação. Eu queria que você fizesse um exercício de memória quando você foi chamado ao ministério. De quando você se converteu, quando começou a nascer em você o desejo de ser pastor. Porque eu vou te confessar uma coisa, eu não queria me converter, eu achava muito cafona ser crente. A primeira vez que eu fui numa igreja, eu fiquei escondido atrás do pilar, para ninguém passar na rua e me ver dentro da igreja. Depois que eu não consegui, mas me contei e me rendi, eu aceitei Jesus umas 10 vezes para confirmar mesmo que eu tinha aceitado. E depois que eu aceitei umas 10 vezes, eu falei, beleza Senhor, já te aceitei, estou vindo na igreja, mas eu não quero ser pastor. Eu nunca quis, eu sempre tive medo disso aqui. Eu já falei umas 1000 vezes, quando fazia um chamado oral, chamada de sala de aula, Cristiano, para eu falar presente eu ficava vermelho.
Eu nunca fui um cara para isso. E daí, poucos meses de conversão, vem um profeta e fala assim: eu te chamei desde o ventre para ser profeta entre as nações, e você vai pregar o evangelho. Cara, eu entrei em crise. Eu não queria isso. E uma coisa eu tenho entendido: todos aqueles que são chamados por Deus, são chamados muitas vezes sem que eles desejassem. Aqueles que querem muito ministério, são os que a gente tem que mais ficar atento, porque a chance daqueles que querem um ministério terem uma motivação errada é muito grande. Porque muitas pessoas almejam o ministério por autoafirmação. Elas desejam no ministério ser o que nunca foram no mundo. Elas desejam através do ministério ter a autoridade que nunca tiveram nem dentro de casa. Não tem autoridade nem com a mulher e com os filhos, mas na igreja tem um microfone para falar. Então, quando a pessoa deseja muito o ministério, deseja ser pregador, deseja ser pastor, eu fico muito atento, porque normalmente Deus chama aqueles que não querem. Porque quando Deus chama aqueles que não querem, você sabe que é Deus mesmo, não era da minha cabeça fazer uma coisa que eu não gosto. É só se render a uma vontade. Quantos de vocês olharam para o ministério muitas vezes e falaram: Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Se você se sentiu assim, despreparado, desqualificado, muitas vezes perdido, incapaz, eu quero te dizer, você está no lugar certo. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. Agora, se você se sentiu extremamente capaz, preparado, está sentado no banco e fala: ninguém me reconhece, é porque não é teu tempo mesmo, meu irmão. Fica na tua. Jesus falou assim: eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Irmãos, a motivação nossa no ministério, primeiramente tem que ser a vontade do Pai que nos enviou. E uma das coisas que eu falei no último Aljava Online, quem participou do último Aljava Online? Faz uns 15 dias. E eu quero repetir aqui para vocês. Eu estou andando... Eu vou tomar cuidado com as palavras, irmãos. Estou me contendo, Michael. Mas eu tô irritado, eu estou nervoso de ver o discurso de alguns pastores na internet falando a respeito do ministério. Eu vejo homens falando assim: as pessoas adoecem o pastor. As pessoas estão me trazendo cansaço. Pastor, mantenha distância do povo, porque o povo mata o pastor. O ministério é um enfado. Pregue a palavra e saia de cena, porque as pessoas, elas são... Cara, os caras começam a falar como se o ministério fosse um peso, como se as pessoas fossem o problema do ministério, como se a igreja estivesse completamente perdida. Só tem pastor que não presta, só tem pecado. Irmão, assim como os nossos olhos são, assim é todo o nosso corpo. Se os teus olhos são maus, tudo que você vê é mau. Eu quero te dizer que a minha paixão é o corpo de Cristo. Eu amo servir as pessoas, ainda que isso não seja parte da minha natureza, ainda que não seja muito comum em mim, mas eu amo servir as pessoas. Sabe por quê? Porque eu entendi algo que um dia Billy Graham disse. Billy Graham certa vez estava em tanta evidência, tinha crescido tanto no seu ministério, ele alcançava multidão de pessoas, e o nome dele já estava correndo como um nome espontâneo, como possível presidente dos Estados Unidos. Então chegaram várias pessoas diante dele e falaram assim: cara, você precisa ser candidato a presidente, não tem quem ganhe de você. E ele virou para todas aquelas pessoas que se reuniram com ele e falou assim: vocês querem rebaixar minha posição? Eu fui chamado para pregador do evangelho e vocês querem me colocar como presidente dos Estados Unidos? E diz que ouviu-se um grito na sala: loser, perdedor, derrotado. E ele virou na direção da pessoa que gritou e falou assim: você acabou de acertar exatamente a realidade da minha vida, meu irmão. Eu decidi perder tudo por amor ao meu Senhor, a quem eu vou servir para o resto da vida com alegria. Se você foi chamado ao ministério, você foi chamado
a maior obra que pode existir sobre a face da terra. Reinos, governos, presidentes, autoridades, nada se compara a ser chamado por Deus para servir a igreja. Mas nós precisamos entender o privilégio disso e servir com zelo, com responsabilidade e com alegria. O ministério não pode ser pesado para mim ou para você. Nós não podemos mais achar normal olhar para pastores cansados do ministério. Se você está cansado, a tua motivação está errada. Se você está descontente, a tua motivação está errada. Se você está se sentindo frustrado, a tua motivação é que está errada, porque o ministério não produz cansaço, frustração ou peso. O ministério é um privilégio dado por Deus, que convoca homens e confia o maior tesouro que ele possui, que é a sua igreja. A quem você confiaria o cuidado da sua esposa, hein? Hein, Marcos, você vai sair de viagem e fala assim: eu vou deixar a Bárbara para algum irmão cuidar. Você está louco? Com quem que eu deixaria a Leila? Tem que ser alguém que você ama e confie demais, e de preferência eunuco. É isso que Deus procura em nós. Verdade, eunucos espirituais que não queiram ter um caso com a noiva do Senhor, que não queiram embelezar a noiva para se autopromover, que não queiram se relacionar à noiva para se tornarem conhecidos. Porque quando nós fazemos isso, por necessidade de autoafirmação, por problemas de identidade, por situações mal resolvidas dentro de nós, nós não estamos contribuindo com a obra que é dele. Nós estamos nos movendo a partir de uma natureza adâmica e egoísta, cujo fim somos nós mesmos. Nós não podemos perder de vista isso. Repita comigo: o ministério é um privilégio, não é um peso. Agora repita isso como quem acredita no que está falando. O ministério é um privilégio, não é um peso. Cuidar de pessoas não adoece ninguém. Cuidar de pessoas nos traz cura, nos traz sentido de vida. Você sabe que muitas vezes, quando eu estou cansado, quando eu preciso de uma palavra, e eu falo assim: Senhor, eu preciso às vezes de uma palavra, e o Senhor me manda a gente com problema. O Senhor fala assim: quando você sai dos teus problemas para atender o problema de outros, eu estou cuidando de você. O cuidar de pessoas nos traz cura, nos traz vida. O pastoreio não adoece ninguém. Agora, por que a gente vê tantos pastores doentes? Porque as motivações são erradas. Porque entraram no ministério buscando sucesso pessoal. Porque entraram para o ministério buscando visibilidade. Porque entraram para o ministério revoltados com os seus antigos líderes e falam assim: o cara me massacrou tanto, agora eu vou começar o meu ministério e vou mostrar que eu sou melhor que ele. As motivações são as motivações que nos destroem, não é o ministério. Você começou a achar que o sucesso ministerial era quantas pessoas te seguem. Então quando você faz um culto depois da pandemia e tem 10 pessoas num salão, você fala assim: cara, eu estou me sentindo um lixo, um fracasso, a igreja não responde. Por que a igreja não responde se você tem 10 pessoas que depois de todo esse período de luta ainda estão te ouvindo? Jesus gastou 3 anos do seu ministério discipulando 12, e você acha que 10 é pouco, você precisa de multidões. Porque nós estamos sendo bombardeados nessa estação, nessa geração, pela teologia das mega igrejas, como se resultado fosse sinônimo de sucesso. Nunca foi e nunca vai ser, porque o novo pacto, as realidades são espirituais, e o que nos habilita para o ministério não é o quanto nós somos capazes de produzir resultado externo, mas como nós estamos por dentro nas nossas motivações. Então, antes de edificar algo, o Senhor me falou: limpa o terreno e sonda a motivação.
Mas Senhor, eu já estou com a obra no meio do caminho, não tem problema, vamos voltar um pouco. Vamos voltar um pouco e fazer o que Jesus disse. Você quer me seguir? Vamos seguir, vamos caminhar junto, mas primeiro negue-se a si mesmo. Ninguém vem caminhar com um pai espiritual para derramar seus sonhos, desejos e vontades. Quando você chega diante de uma paternidade para expor seus sonhos, sua vontade, seus projetos, você já começou errado, já tem uma distorção, não tem um entendimento. Porque Jesus, você quer me seguir? Então a primeira coisa que eu preciso é que você negue a si mesmo. Eu não quero saber de você, você que tem que saber de mim. Irmãos, teve um rapaz, um pastor que eu cuidei alguns anos atrás. Eu me dispus a atender ele toda segunda-feira. Eu chegava aqui no Sonho de Deus, segunda-feira pela manhã, eu disponibilizava 3 horas para estar com ele. Ele ficava 3 horas pregando para mim o que ele tinha pregado no culto de domingo. Olha que eu estava quase me convertendo com as pregações dele. Eu ia aceitar Jesus de novo, mas daí Deus falou assim: está errado, cara. Esse cara é orgulhoso, ele não está aqui para ouvir. Ele vem te mostrar o quanto ele conhece da palavra, das escrituras. Às vezes quando a gente começa a falar, e quando a gente para ouvir, a gente começa a entender o coração das pessoas. Então Jesus alertou aqueles que queriam caminhar com ele. Você quer caminhar comigo? Então primeira coisa, negue-se a si mesmo. A igreja, ela é apostólica na sua essência, na sua natureza. Nós somos movidos por envio e cuidado de pais apostólicos. Amém? E esses pais apostólicos vieram edificando antes de nós. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não começou a salvar pessoas no dia que você se converteu, Ele já vinha fazendo isso antes. Deus não começou a igreja no dia que você assumiu o ministério e pintou a parede de preto. Ele já conduzia a sua igreja de geração em geração. Essa obra não começou o dia que os teus olhos se abriram e você falou assim: uau, entendi. Essa obra não começou o dia que você começou a ler algumas escrituras, pregar a palavra e algumas pessoas acharem interessante. Porque as coisas não começam em nós e nem terminam em nós. Nós somos pontes geracionais. E sabe o que existe no filho que é fundamental para que ele seja efetivo numa obra, em termos de motivação? Todo filho precisa saber detalhadamente quais são os sonhos que um pai porta. Muito obrigado pelo teu amém, super entusiasmado. Mas nós só seremos bem-sucedidos à medida que soubermos dar sequência a um legado. Abra sua Bíblia em Daniel, você vai entender o que eu estou falando. Daniel capítulo 2, versículos 16 ao 19. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e então ele daria a interpretação do sonho. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Daniel 2:48. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e encarregou de todos os sábios da província. Sabe como Daniel alcançou o governo? Quando ele soube interpretar o sonho do seu líder. Daniel alcançou o governo por conseguir interpretar o sonho que o seu líder carregava. E qual a distorção que nós vemos hoje quando você vê esse paternalismo que confunde muito o que é uma paternidade espiritual? É que as pessoas, elas vêm com suas carências na alma, exporem seus anseios, seus sonhos, esperando que o pai seja um solucionador dos seus problemas,
ou que o pai seja aquele que possa viabilizar a concretização dos seus sonhos pessoais. E aqui nós vemos um contraponto ao que a Bíblia nos apresenta. Eu não tenho que chegar diante do apóstolo L vomitando meus sonhos. Eu tenho que chegar diante do apóstolo L com a habilidade de ouvir. Eu não estou falando aqui, irmãos, de sonhos pessoais do apóstolo L. Ai, meu sonho. Não, estou falando dos sonhos que Deus colocou na vida daquele que é meu pai espiritual. Porque os sonhos que Deus colocou na vida dele não vão acabar nele. Eu tenho responsabilidade de dar sequência. Então eu tenho que conhecer os sonhos do apóstolo L. Por todo lugar que eu vou, por onde quer que eu me mova, tudo que eu vou fazer, eu sempre penso como isso está conectado ao que Deus tem falado com o apóstolo L. Porque a jurisdição de um filho, enquanto seu pai está vivo, se trata de esquadrinhar o coração do seu pai. Essa jurisdição só muda à medida que esse pai não está mais presente. E daí não é aquela festa tipo assim, agora eu vou fazer do meu jeito. Agora é a responsabilidade de dar sequência a tudo aquilo que eu sei que havia no coração do meu pai. Não do mesmo jeito, não exatamente igual, não com a mesma movimentação, eu sou diferente dele. A minha movimentação é diferente da dele, mas os nossos alvos se tornaram os mesmos. Quando eu falo isso, eu falo para você em duas perspectivas, para que você possa refletir como você tem se movido como filho e o que você está construindo como pai. A gente consegue perceber o coração de um filho quando esse coração está mais preocupado em entender os sonhos de um pai do que os seus próprios. Quando você vê a história de Jacó em Gênesis 37, Gênesis 37:2 diz assim: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Pegou aí? Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, eu creio que para Deus Ele vai escrever essa história um dia assim. Essa é a história do apóstolo L. Quando o apóstolo Cristiano completou tantos anos, porque Deus vê a história de um homem continuando através dos seus filhos. Essa é a história do apóstolo Cristiano. Quando o Pascoal completou tantos anos de idade, você já imaginou que coisa mais linda? O dia que eu já não estiver mais sobre essa terra, minha voz continuar ecoando nos filhos. Você quer coisa mais poderosa, mais grandiosa, mais enriquecedora do que você construir um legado na vida das pessoas? Eu não estou falando de um prédio, eu não estou falando de 500 mil pessoas me seguindo, eu estou falando de uma voz ecoando, de uma construção percorrendo gerações. Porque nós edificamos em pessoas e não para pessoas. Existe uma diferença entre construir em você e construir para você. Se você abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículos do 5 ao 7, nós vemos a mesma coisa. O que habilita Josué foi conhecer o coração de Moisés. Deus começa a falar com Josué quando Moisés faleceu e fala assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Você imaginou receber essa palavra? Quantos gostariam? Ninguém vai resistir a você nenhum dia da sua vida. Mas daí Deus vai dando algumas condicionais. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Já pensou se nessa hora Josué para e fala assim: ixi, como que foi que ele teve com Moisés mesmo? Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento. Prometeu a quem? Aos seus antepassados. A promessa não foi para ele. Sabe, quando nós somos fiéis dentro de uma mentalidade geracional e construção de legado e entendimento de paternidade, nós vamos colher frutos que os nossos pais plantaram.
Agora, quando você quer começar as coisas a partir de você, você só pode colher o que você plantou. Agora, você imaginou o tamanho da amplitude da tua vida caminhando como filho? Você vai colher coisas que eu plantei, que o apóstolo Eli plantou, que as gerações, porque você está se movendo, alinhado a uma linhagem profética, de obediência e sujeição, reconhecimento e honra. É isso que nos faz dar sequência na eternidade, na construção de Deus. Ninguém começa em si ou para em si. E o texto continua: somente seja forte e muito corajoso. Agora que eu acho incrível: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Sabe o que Deus fala para Josué? Deus respeita tantos protocolos, que ele fala para Josué assim: olha, tenha cuidado de obedecer toda a lei que eu te dou. A lei era de quem? Era de Deus. Mas quando ele vai falar com Josué, ele fala assim: ó, tenha cuidado de obedecer toda a lei que Moisés te deu. Nessa hora, se Josué não conhecesse o coração de Moisés, ele estava lascado, irmão. Estava falando com a Leila sobre essa palavra ontem. Ela me lembrou de uma coisa. Disse que Josué dormia na porta da tenda de Moisés. Josué era um cara que gastou a sua vida tendo atenção a toda a movimentação do seu pai. Ele sabia o que acontecia no coração de Moisés. Ele se movia e sabia como era a movimentação da família de Moisés. Ele sabia a cada dia o que Deus falava com Moisés. E quando Moisés sai de cena, Deus fala para ele: cara, é só você dar sequência a tudo aquilo que você sabe que estava no coração do teu pai, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Sabe, quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo o mesmo princípio. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu só falo aquilo que eu ouço do meu pai. Jesus sabia exatamente qual era o sonho de Deus para aquele momento da história. E por isso Deus o envia, o pai envia o filho sabendo, ele vai cumprir exatamente aquilo que eu preciso que seja cumprido. E tem mais, Deus ainda prepara alguém como José, um pai natural para Jesus. E José só podia posicionar Jesus no lugar certo à medida que ele soubesse os sonhos de Deus. E Deus começava a falar com José em sonho, para que ele pudesse colocar Jesus no lugar correto. Você não acha incrível isso? Conhecer o coração de um pai é o que nos dá precisão na movimentação aonde nós devemos estar. Olha o que diz Mateus capítulo 2, versículos do 19 ao 23. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então ele, ouvindo os sonhos, se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Para que a profecia se cumprisse, José tinha que conhecer os sonhos de Deus. Agora, entenda algo. Isso aqui não é uma palavra para você produzir imposição ou cobrança. Não queira sair falando dos teus sonhos aos teus... Quantos pastores, quantos pais espirituais nós temos aqui? Não queira sair falando para os teus sonhos, para os teus filhos: ó, vem cá, você precisa saber meu sonho. Eu preciso te contar meu sonho, porque o apóstolo falou que o filho tem que saber o sonho do pai. Não. Guarde os teus sonhos. Guarde bem guardados os teus sonhos. E só revele os teus sonhos àqueles que lutarem por esquadrinhar o teu coração. Porque os sonhos de um pai não são para todos os filhos. Jacó tinha muitos filhos, mas a história se prosseguiu através da vida de José. Aquele manto não foi para todos os filhos, porque muitos filhos ainda possuem uma motivação incorreta. É uma motivação egoísta e pessoal. Então nós precisamos discernir
o nosso coração como filho, o nosso coração como pai. O que nós estamos tratando nessa manhã é de motivação. O que nos habilita à obra e ao ministério é um coração desprendido de interesses pessoais, um coração pronto a servir, um coração pronto a honrar, ser sensível primeiramente a escutar, para que depois Deus nos habilite a governar. Se você se relaciona com a figura de um pai, de um pastor, pensando que nele está a solução dos teus problemas, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Agora, se você entende que um cuidado paterno vai requerer em você sujeição, vai requerer em você abrir mão de uma visão pessoal para se colocar debaixo de uma outra visão, então você entendeu a coisa certa. E agora essa palavra se encaixa na semana passada. A igreja é um organismo vivo, é um corpo coletivo. Então nós saímos da fase de limpar o terreno, nós estamos avaliando a motivação. No próximo aljava nós vamos estar tratando já dos fundamentos dessa obra. Mas nós precisamos passar por essas duas etapas. É o Dani que está aqui? Se chegou, cara. Cara, eu estou 2 horas. A Carla veio junto? Meu Deus do céu, hoje é dia de reteté. O Daniel é pentecostal. Vocês não acreditam? Ô Daniel, eu vou te falar uma coisa. Você não acredita como eu estou me sentindo hoje. Você está achando que é porque você veio? Não foi. Foi porque quando eu fui ler lá o telão do LED, eu consegui ler sem óculos, né? Eu consegui ler. Agora, para identificar você, demorou mais tempo. A palavra da semana passada com a de hoje, desde a palavra do retiro, né? Do modo de edificação, elas estão construindo algo. E nós estamos com um tempo excelente. São 11 horas. Eu quero orar agora, para que a gente possa ter o tempo nosso dessa edificação coletiva sobre o assunto que foi tratado nessa manhã. Amém? Amém, irmãos? Amém. Beleza. Vamos orar, fecha os teus olhos. Põe a tua mão sobre o teu coração. Eu quero fazer dessa oração um momento profético. Quantos estão dispostos nessa manhã a falar o que Jesus falou? Quantos estão dispostos a falar: Senhor, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou? Você tá disposto a viver assim? Abrindo mão da sua vontade? Você está disposto a entrar nesse nível de renúncia? Porque daí você consegue entender a igreja não como seu lugar de realização pessoal, como um lugar de obediência, irmãos. A gente vai entendendo as estações. A gente vai entendendo as estações. A gente vai entendendo que não se trata do que nós estamos fazendo. Nós somos eficientes para Deus à medida que obedecemos às estações. Não queira antecipar a estação. Ah, mas o tempo já está passando. Ah, eu já passei dos 60. Cara, Deus não olha a tua vida a partir da tua idade cronológica. Se Ele te colocou caminhando com um pai, aprenda a ouvir antes de querer falar e executar. A motivação vem antes da edificação. E é isso que o Senhor está nos apresentando nessa manhã. Está claro para vocês? Se tiver alguma dúvida nesse momento que nós vamos ter agora, a gente vai ter liberdade para falar, mas eu quero orar agora. Põe a sua mão sobre o teu coração. Pai, nós apresentamos os nossos corações diante de Ti. Nós apresentamos diante do Senhor nossas motivações. Nós apresentamos diante do Senhor, Pai amado, os nossos pensamentos mais secretos. Quando nós nos recordamos do dia que entregamos a nossa vida ao Senhor, do momento em que fomos chamados ao ministério, sonda os nossos corações, Pai amado, nos mostra se as nossas motivações foram incorretas, porque hoje é uma manhã onde nós queremos ajustar isso. Nós queremos retornar ao lugar que antecede os fundamentos, para que o Senhor possa construir em nós e através de nós uma obra perfeita.
Eu coloco nas tuas mãos aqueles que se sentem frustrados, aqueles que se sentem cansados, aqueles que se sentem abatidos em função de uma motivação incorreta, e isso acaba resultando numa sensação que a igreja cansa, que a igreja pesa. A igreja não pesa ninguém, a igreja é do Senhor. Mas quando nós fazemos as coisas erradas, nós trazemos essa carga sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Pai amado, tira todo esse jugo, tira toda essa mentira do inferno que entrou na vida de muitos homens e mulheres do Evangelho e consequentemente na vida dos seus filhos, porque os filhos só gostam do que o pai gosta. Se os pais continuamente reclamam dentro de casa que a igreja é pesada, que as pessoas cansam, os filhos automaticamente começam a não gostar da igreja. Pai amado, nos perdoa pelas palavras de murmuração que dissemos contra a igreja dentro das nossas casas. Nos perdoa quando, conversando com nossas esposas, criticamos, acusamos ou reclamamos de pessoas na frente dos nossos filhos. Nos perdoa pelo mau exemplo, nos perdoa pela motivação incorreta que nos alimentou até aqui, querendo sempre ser servido ao invés de servir. Que as nossas motivações possam ser alinhadas nessa manhã para aquilo que o Senhor tem a construir a partir daqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém.